Olá, meu nome é Hugo. Pesquisando a saúde atual no Brasil, percebe-se que os casos de dengue vêm aumentando com muita frequência. Mas primeiro precisamos saber o que é a dengue. O que é dengue? Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus pertencente ao grupo dos arbovírus, que são passados por picadas de inseto, principalmente mosquitos, e a área mais atingida são as de climas tropicais e subtropicais. Transmissão. Quem transmite o vírus para os seres humanos são as fêmeas do mosquito Aedes aegypti, aquele mosquito preto com bolinha branca. Para haver transmissão da doença, o mosquito precisa estar contaminado com vírus, isso significa que nem todos os Aedes aegypti transmitem a dengue. Portanto, se você foi picado por um, só haverá risco de desenvolver dengue se o mosquito estiver contaminado. Além disso, o mosquito da dengue só transmite a doença se tiver contraído o vírus há mais de 2 semanas. Isto porque o vírus da dengue precisa de 10 a 14 dias dentro do mosquito para se tornar viável para a transmissão. Portanto, se um Aedes aegypti picar alguém infectado e minutos ou horas depois picar você, não há nenhum risco de transmissão da dengue, a não ser obviamente que o mosquito já estivesse previamente infectado com o vírus há vários dias. A dengue, ela não é transmitida diretamente de humano para humano, e ela não se transmite pelo beijo, abraço, aperto de mãos, talheres, toalhas, entre outros. Como existem 4 sorotipos do vírus da dengue, é possível se contaminar 4 vezes. O paciente que já teve o DEN1 pode voltar a ter a doença se o Aedes aegypti que o picar estiver contaminado com os tipos 2, 3 ou 4. Sintomas. Agora, falando dos sintomas, os sintomas consistem em febre alta, dor no corpo e nas articulações, dor de cabeça e atrás dos olhos, manchas vermelhas no corpo, vômitos persistentes e sangramentos de mucosa em alguns casos mais graves. Medicamentos a serem evitados. Falando sobre medicamentos que devem ser evitados, temos como, por exemplo, antibióticos, que eles são usados contra bactérias, e a dengue ela é causada por vírus. Temos o caso da ivermectina, que é usada para piolhos e carrapatos e não serve para a dengue, porque ele é um antiparasitário, que ele aumenta o sangramento e pode agravar a dengue, já que ela afeta as plaquetas e a coagulação do sangue. Os anti-inflamatórios, como a aspirina, ibuprofeno e naproxeno, são contraindicados para tratar a dengue porque podem aumentar o risco também de sangramento, que é uma complicação grave da doença. Profilaxia. E não podemos esquecer de falar de um tópico bem importante, a profilaxia. A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, lagões de águas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção e até mesmo em recipientes pequenos como tampas de garrafa, assim como permitir sempre o acesso do agente de controle de zoonoses em sua residência ou estabelecimento comercial. Em caso de suspeita de dengue, evite a automedicação. Agora que já temos informações sobre a dengue, passarei a fala para a repórter Sofia, que irá entrevistar ao professor de farmácia Felipe, e ele responderá algumas dúvidas enviadas por vocês na conta do Instagram _EASOPod. Oi, me chamo Sofia, sejam bem-vindos ao podcast na área de saúde e hoje estamos com o professor Felipe. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou farmacêutico formado pela PUC de Campinas, fiz mestrado na Unicamp na área de plantas medicinais. E vamos falar um pouquinho sobre a dengue. Bom, professor, o que a dengue causa? Bom, a dengue é uma doença que é caracterizada por um sintoma principal é febre elevada, tá certo? E de uma maneira muito abrupta, tá? Então, de um dia para o outro, febres extremamente elevadas, né? 39, 40 graus, dores nas articulações, né?
Basicamente, esses são os sintomas da dengue. Um adendo que tem que ser feito é que, como são sintomas muito parecidos com outras doenças, tá? Tem que ficar muito atento com o que está acontecendo na região onde vive, se está tendo alguma epidemia, né? No caso, epidemia não, mas se está tendo muitos casos, tá? Porque às vezes, como não são sintomas característicos, né? Pode ter muito dessa confusão. Sim. Próxima pergunta, da Laura Nicoletti. Como podemos fazer para evitar a proliferação do mosquito? É uma coisa muito difícil evitar a proliferação, né? Se a gente for falar de populações ribeirinhas que moram próximo de um lago, né? É praticamente impossível. Mas a gente pode tentar evitar na nossa residência, na nossa comunidade, evitando o acúmulo de água limpa, né? Então, questão de vasos tem que estar virado, colocar areia, pneus, né? Mas uma coisa muito importante que tem que se levar em consideração, que muitas vezes, como é doença, a gente pensa, é água suja que causa problema. Na verdade, não, é água limpa, porque é o local onde vai ter a proliferação do mosquito. Então, o mosquito não vai se proliferar, né? As larvas não vão se proliferar em água suja. Então, é água limpa. Então, essa é uma coisa muito importante. Não pode ter acúmulo de água limpa. Um exemplo, vaso sanitário. Já recentemente, eu visitei minha mãe e no vaso sanitário estava cheio de larvas do mosquito. Então, coisinhas bestas, tem que tomar muito cuidado para tentar diminuir essa proliferação. Próxima pergunta. Qual o grupo de risco? Do Caio Bordado. Não tem muito essa questão de uma pessoa é mais propensa a ter, né? Não existe essa questão de grupo de risco. Por né? conta da dengue hemorrágica, o grupo sanguíneo poderia afetar mais ou menos? Não. Isso, independentemente da situação A, B, positivo, negativo, isso não tem nenhuma evidência que fale que tal grupo sanguíneo vai ter mais risco do que outros. Isso é o acaso, né? Então, se a pessoa infectada pegou a variante da dengue hemorrágica, é isso que vai ter. Então, não é questão do paciente, é o do vírus mesmo. Entendi. Tá. Quando uma pessoa pega dengue, ela transmite para outras pessoas? Da Emily Gomes. Não, ela é uma doença que não é transmissível pela pessoa infectada, né? É uma doença que necessita um vetor. No caso, que a gente está falando bastante, a questão do mosquito Aedes aegypti, tá? Então, ele é o vetor, ele transmite. Se eu pegar e alguma situação tem contato sanguíneo com uma outra pessoa, né? Seja lá qual for a situação, não vai ter essa transmissão. Entendi. Um único mosquito, ele pode pegar uma ou mais pessoas? Ixi, o quanto, se ela estiver infectada, se tiver o vírus, pode infectar o quanto que ela entrar em contato. Entendi. Seria só fêmea, só o macho? Tá. Ou No caso dois? do mosquito, né? Quando a gente fala do mosquito, é somente a fêmea que transmite, mas muito porque é a fêmea que é a hematófaga. É ela que se alimenta de sangue. O macho não vai, tá certo? Mas independentemente da situação, não dá para saber, esse mosquito é fêmea, mata. Mas não, tudo quanto é mosquito vai causar problema. Não, acho que esses não são detalhes que para a população é importante saber. Entendi. Quais medicamentos são contraindicados caso a pessoa tenha dengue ou suspeita e por quê? Certo, Da isso é uma coisa muito importante, porque como toda doença viral, não existe um medicamento para matar, entre aspas, o vírus. Diferentemente de uma infecção bacteriana que tem antibióticos para tentar acabar com o agente etiológico, com o vírus, não vou falar que não tem. Até existe, mas não é viável o uso desse medicamento. Então é tratamento paliativo. Então você vai, como eu falei, é febre alta,
Você vai tomar um antitérmico para diminuir a temperatura, evitar maiores problemas. Porém, com o uso de analgésicos, antitérmicos, o cuidado principal é com o uso de aspirina. A aspirina, ela tem uma propriedade antiagregante plaquetário, que a gente fala popularmente de afinar o sangue, né? Que ela impede coagulação. E se a pessoa pegar a variante hemorrágica, você aumenta o risco de problemas hemorrágicos e pode vir a óbito. Então, o principal cuidado é evitar o uso de aspirina, principalmente. É o ácido acetilsalicílico. Entendi. Todos os mosquitos da espécie Aedes aegypti estão contaminados do Messias? Fato, não são todos que podem estar contaminados, né? Tem todo o ciclo. Se você for picado por um mosquito que não seja contaminado, não vai acontecer nada. Mas, novamente, aquela questão do macho e fêmea. Vou lá saber, não tem nada que eu consiga saber que o mosquito que está aqui está infectado ou não, né? Então, a gente pode, para facilitar tudo, considera que tu tem o vírus e evita ao máximo a proliferação. Bom, muito obrigada, viu, professor? Obrigado pelas perguntas. E ficamos por aqui, gente. Muito obrigada. Até mais. Procure um médico em caso de suspeita de dengue.